Estamos de volta e hoje no programa falamos sobre a situação política e econômica na América do Sul. Foi bacana estar com professores de alto gabarito para conversar sobre determinados assuntos. É sensacional o bastidor. Professora Maria, quando falávamos da ideia da The Economist, que é essa grande, importantíssima revista, que coloca o nosso mapa estampado com uma árvore cortada, por que a senhora acha que não é uma coincidência? Assim? Dentro ainda daquela pergunta que você nos fez anteriormente, né? Por que ela tinha que sair, essa reportagem? Ela é inegável, o que está sendo colocado ali, né? Que está ocorrendo aquele desmatamento pavoroso, etc. e tal, como bem colocou o professor Mário. Mas por que essa reportagem tinha que sair logo após todas essas negociações que se apresentaram agora da área de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul? Eu acho que a gente tem por trás, sim, uma mensagem aí subliminar dizendo, olha, o Brasil tem problemas que vão impactar esse acordo de livre comércio e que nós, União Europeia, não vamos aceitar. Né? E eles querem nos colocar certas limitações comerciais que estão fora do âmbito de controle estatal. Porque o comércio internacional, ele tem esses movimentos. Quando o país ele controla via tarifas, via impostos, ele controla o comércio exterior do seu país, imposto de importação, imposto de exportação, ele é o Estado que tem controle sobre isso, mas a barreira fitossanitária não. Como é que você vira para uma população, como aconteceu com o Canadá, uma determinada época, que o Brasil andou ganhando umas demandas da Organização Mundial do Comércio, e o Canadá virou e falou assim, não coma carne brasileira, porque a carne brasileira tem febre aftosa. Aí a gente até arrepia quando pensa nisso, o país que é o maior produtor de proteína animal, e que ele não pode exportar a sua carne, que era uma carne processada, enlatada, e que o povo canadense falou assim, não, vamos comer carne mais do Brasil, porque ela é uma carne que tem problema de febre aftosa. E o Brasil já não tem problema de febre aftosa há muito tempo. O gado brasileiro ele é vacinado. Né? E não traz nenhuma consequência assim, imediata, considerando que era uma carne processada. Eu não estou negando que a gente não tenha problema de insegurança alimentar, que a gente não tem problemas ambientais gravíssimos que a gente precisa solucionar. O que não me agrada é pensar que os países, nossos grandes parceiros comerciais, vão estabelecer as regras de como nós devemos nos comportar, porque ela pode ser uma falácia, ela pode ser uma prática desleal de comércio. Eu não estou dizendo, absolutamente, eu não estou negando o desmatamento brutal que está ocorrendo na Amazônia. Não é isso. Não me agrada pensar que eu posso ter problemas na minha balança comercial, nos meus fluxos de mercadorias, em virtude de uma barreira que me foi imposta de caráter sanitário. Telespectador da TV Horizonte, você tem vontade de comprar um carro europeu, um Audi, um Mercedes? Se o acordo passa, provavelmente esse carro fica mais barato. Mas qual que é o impacto da entrada de um carro dessa qualidade, chegando mais barato no Brasil, nos empregos aqui na Fiat? Aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Betim. Esse acordo passa, professor Pedro? Bom, esse acordo possivelmente, talvez, passe, mas ele vai ter muita dificuldade. Por quê? Esse tipo de acordo de livre comércio, como é celebrado no Mercosul e a União Europeia, ele não basta ser assinado. Ele precisa ser aprovado pelos parlamentos. Então, a gente tem agora 28 países na União Europeia, né? Se o Reino Unido sair, vai ser 27, né? E mais 4 aqui no Brasil, porque a Venezuela está suspensa do Mercosul, né? Mas aqui no Brasil, então, vai ter que passar por 32 parlamentos. Né? Então, e a França já se manifestou no sentido que os agricultores lá têm medo do agronegócio brasileiro, então eles não querem que o acordo seja aprovado. Né? A Alemanha também tem essa questão ambiental, né? Com medo da Amazônia. A Alemanha, a Noruega não querem mais dar dinheiro para o Fundo da Amazônia, acho que o Brasil vai descumprir o Acordo de Paris. Então, eu acho que vai ter uma resistência muito grande, né, dos agricultores, né, da Europa, né, e também do Partido Verde Europeu. Né? Então, esse acordo, não sei se passa, mas vai ter muita dificuldade para ser aprovado. A verdade é que é briga de cachorro grande, né, Pedro? Assim, o Brasil é uma potência do agronegócio. Os franceses não querem perder para a gente. Isso. E aí começa essa briga, como a professora Maria estava dizendo, inclusive com um limite de um politicamente correto, vocês não fazem o dever de casa de vocês, e o presidente diz que nós é que temos que ensinar para o povo europeu, que já destruiu as matas deles inteiras. Mas quando o professor Mário, quando o presidente desmarca com um alto
embaixador da França e vai cortar o cabelo. Pega mal, não pega não? Eu acho que esse é o principal problema, assim. Eu acredito que o acordo possa até ser bom. Eu acho que tem um período de transição. Então, é possível que as plantas brasileiras consigam se adaptar nesse período, né? Esse processo vem sendo negociado há mais de 20 anos, é um período de transição das tarifas industriais. Sim, com relação à questão dos empregos A questão dos empregos da indústria como todo, e aí a gente tem que a fábrica da Fiat que fala muito bem disso, né? Talvez ocorra o contrário, se o Brasil conseguir reduzir seus custos de energia, melhorar sua qualidade da mão de obra com os formados aqui, né? Na região de Belo Horizonte tem boas faculdades, então pode ser que a mão de obra do engenheiro aqui seja mais barata que na Europa e esses produtos comecem a ser feitos aqui. Sim. Né? Então a gente também pode ter essa perspectiva da liberdade comercial como um ponto positivo. Tem que ver como que essa transição é feita e como que porque o diabo está nos detalhes, né? Uma nesse enorme acordo. planta da Mercedes, por exemplo, em Juiz de Fora, subutilizada. Exatamente. Tem uma da Mercedes em Juiz de Fora, tem outra da Fiat no Pernambuco. Mas eu acho que essas questões da Amazônia, fitossanitárias, elas são pretextos para que forças políticas na União Europeia, como por exemplo a França, o Sindicato dos Agricultores da França, que é muito forte no contexto político francês, consigam bloquear o acordo. Então, o papel dos políticos brasileiros, dos negociadores brasileiros e do Mercosul como um todo, é reduzir o máximo de atrito possível nessa relação. E aí, para quê? Para que haja uma boa vontade de ambas as partes. E que esse atrito pequeno, esses pretextos que surjam, consigam ser resolvidos pela própria política local, nacional, que tem interesse na conclusão desse acordo, né? É um processo complexo de 32 países negociando, mas se chegou a um texto. Então, agora vai se negociar dentro dos países e precisa do apoio dos governos locais, né? Os governos nacionais, o governo francês. Então, é necessário que haja, no meu ponto de vista, ir a cortar o cabelo é muito mais drástico do que uma imagem negativa que o Brasil vem transportando em outras áreas. Porque a diplomacia internacional, ela é isso de forma tradicional, como ela foi construída, ela é formada por esse teatro, né? Esses protocolos de recepção, esse respeito que é mostrado ao outro. Então, isso é um ponto muito importante de não criar atritos e ruídos nessa relação. E, a partir daí, negociar os outros pontos, né? A relação sempre tem o intermediador ali também é humano e também tem suas vaidades e tem as suas preferências, né? Isso tem que ser levado em consideração também. Foi uma falha? Eu acho que poderia ser tratado de outra forma, né? Se ele não queria... Eu acredito que o presidente Bolsonaro, se não me engano, disse que o ministro se reuniria com ONGs e etc. Então, talvez se ele tivesse enchido a agenda do ministro com atividades do próprio governo, reduzisse, se mediasse esse encontro, se ele não queria que esse encontro com a sociedade civil acontecesse, mediasse esse encontro com a sociedade civil, né? E aí participasse de forma maior dentro desse processo de recepção. Aprovado o texto da reforma da Previdência, ele já tinha dito isso, que faria, isso é uma pergunta de novo para os 3 especialistas, acho que é uma tarefa minha dizer isso, aprovada a reforma da Previdência, o presidente colocaria em pauta outras questões, inclusive a nomeação do filho como embaixador dos Estados Unidos. Vocês são os 3 especialistas, o que vocês pensam disso? Um comentário, né, que eu sinto. Esse governo comete gafe após gafe no âmbito da diplomacia e da política externa. Cortar cabelo, ao invés de encontrar com o ministro de Relações Exteriores da França, foi um. Nomear o filho, que é a coisa que só país ditador faz, como, por exemplo, a Arábia Saudita. Né, o emir lá da Arábia Saudita nomeou o filho. Né, então, a gente Muammar Gaddafi chegou a fazer isso também, outros ditadores da África também Exatamente, fizeram. países muito respeitáveis, só que não, né? Então, essas gafes diplomáticas que o Brasil está cometendo, né? Tá sendo cada vez pior aí para a política externa brasileira, né? E eu acho que a nomeação do filho mostra que é uma falta de profissionalismo, porque está colocando nepotismo em algo que deveria ser profissional, né? Só deixar claro que, do ponto de vista jurídico, pelo menos, é permitido, né? Ele fez 35 anos, se aprovado pelo Senado, a determinação é muito geral, né, sobre as competências, precisa ser aprovado pelo Senado. Há vacância, né? Há vacância, né? E mesmo se não tivesse, ele poderia retirar e indicar alguém. O presidente Trump já disse que é bem-vindo, né? Isso, que é o ponto mais importante, né? Geralmente, essa consulta é feita de forma informal com outro país, e aí depois se faz o apontamento. O presidente Trump fez isso em rede nacional, dizendo que o Eduardo era bem-vindo. Então, do ponto de vista jurídico, que a gente tocou alguns pontos, é permitido. Do ponto de vista da técnica, né? Se ele é o mais capacitado para isso, é que aí cabe ao Senado arguir. Né, que o argumento dele, de certa forma, tem alguma reverberação. O senador Mário, eu acho que... O senador Mário? O professor Mário. Eu acho que tem uma questão aí que é muito importante
não como, independente de qual lado o senador Mário estaria no Senado, é que o governo tem que pensar. Se tem uma coisa que eu acho que o brasileiro não admite, é nepotismo. Se tem uma coisa que o brasileiro vem questionando há algum tempo aí, dentro da nossa política, que tem causado revolta, pelo menos nos últimos 10 anos, a gente acompanha, inclusive, tendo proibições de nepotismo cruzado, etc. É isso. Então, talvez isso seja, inclusive, um impacto negativo do ponto de vista político para o governo. E o governo, tendo em vista aí uma pauta, para além da reforma previdenciária, que ainda tem que ser aprovada no Senado também, tem a reforma tributária que vem sendo discutido, tem um acordo do Mercosul e União Europeia. Então, o governo tem que saber se ele quer gastar esse capital político com uma indicação dessa. Em 30 segundos, professora Maria, por favor, você concorda? Não, pelas questões técnicas. Como é que você entrega a principal embaixada, inclusive na carreira diplomática, é o posto mais almejado da carreira, para uma pessoa cuja idade, cuja experiência internacional, ela pode ser, sim, pensada, né, questionada. Eu acho que é um posto de muita importância. Evidentemente que ele vai poder contar com os determinados assessores, mas é um posto de muita importância. Perfeito. Professora Maria, professor Pedro, alegria tê-lo aqui para a gente falar era uma promessa para falar sobre direito internacional, especialmente da América Latina. Professor Mário, alegria tê-los cá. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia. Eu te espero na semana que vem em mais um Horizonte Debate. Esse e outros programas você acompanha no site da TV Horizonte. Estarei amanhã lá na igreja, na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, para poder fazer uma palestra junto com o padre Giovanni Marques. Vai ser uma coisa bacana. Te convido para estar lá com a gente. Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau!